Olá, alunos. Que bom estar podendo entrar em contato com vocês novamente nessa nossa aula remota do dia 2 de abril. E nós estamos continuando o assunto medidas separatrizes, que são bastante utilizadas dentro da estatística no tratamento de dados também, né? Lembrando da nossa aula anterior, como o nome sugere, são valores que separam o nosso rol de dados em pontos específicos, mais precisamente em partes iguais. Então, se recordam, lembra que falamos além da mediana, né, que divide em duas partes, nós temos os percentis, que dividem em 100 partes, nós temos os decis, que dividem em 10 partes, nós temos os quartis, que dividem em 4 partes, recorda? Pois bem, e na aula anterior ficou um desafio, uma proposta, que era para uma sequência de dados de idade de um grupo, uma amostragem realizada com 13 participantes, né? As idades indo de 18 até 38 anos. Propôs-se, então, calcular o 90º percentil, o P90. Pois bem, então, lembram do exemplo anterior? Primeiramente, verifica-se se os dados estão em ordem crescente, nesse caso estão, e partimos para a primeira etapa, que é calcular a posição, primeiramente. Então, a posição para o percentil 90 é 0,9, que multiplica n mais 1, nosso n é 13, e aí, substituindo aqui, nós temos como resposta a posição 12,6. Mas não existe a posição 12,6 na sequência de dados. Existe a posição 12, existe a posição 13. Então, para podermos chegar no valor exato, nós lançamos mão desta equação, já conhecida na aula anterior, e esse SK é aquele que pode ser um quartil, pode ser um decil, pode ser um percentil. No nosso caso, o SK, ele é um percentil, é o nosso P90 que vai aqui. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que o P90 vai ser o valor da posição 12, né? Lembrando que o I é a parte inteira da posição. Então, posição 12 aqui, o valor que deu no percentil 90, a parte inteira, o I, o valor posterior, novamente o valor anterior, né? Então veja que nós temos aqui 2 vezes o valor anterior, 1 vez o valor posterior, né, ao 12,6, a parte inteira e o resultado exato que deu ali no P90. Substituindo os valores, trabalhando a equação, nós vamos chegar em que o percentil 90 é 36 anos. Ou seja, 90% dos indivíduos têm idade inferior a 36 anos. Ah, mas ali nós não temos o valor 36 anos. Então, nós lembramos que a estatística trabalha como se os dados viessem de uma amostragem. Então, ela trabalha com possibilidades. Então, não há necessidade de ter o valor exatamente 36 anos, né? Já que a estatística trabalha com a possibilidade de ter. Muito bem.
Então essa seria a solução do exemplo que foi proposto na aula anterior. Continuando então agora, nós temos aqui uma outra questão, que é quando temos os dados agrupados em classes. Ora, vai diferir um pouquinho, vai entrar uma nova equação, que é essa daqui, né? E após termos a tabela montada, organizada, já vamos ver um exemplo, nós vamos aplicar em classes, né? Intervalos, nós vamos aplicar esta equação. E o que diz essa equação? O SK é aquele mesmo anterior, é o decil, o percentil, o quartil que estamos buscando. LI é o limite inferior da classe que nós identificamos ser a que contém a separatriz que estamos buscando. O H é a amplitude das classes, já que a amplitude é a mesma para todas de uma tabela. Então, H é a amplitude das classes. O P é a posição, conforme já vimos trabalhando na equação anterior. Mas essa posição agora vai ser calculada um pouquinho diferente. Então, quando é quartil, ele vai ser N vezes K divididos por 4. Sendo que o K é 1, 2, 3, porque temos 3 quartis. Então, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Certo? Quando queremos calcular o P, posição, para um decil, vai ser o mesmo N vezes K, só que agora divididos por 10. E os valores de K, como é decil, vão de 1, 2, 3 até 9, que nós temos 9 decis na estatística. E, finalmente, quando nós queremos calcular o P, posição para percentil, é o mesmo N vezes K, porém divididos por 100. E o valor de K vai de 1, 2, 3 até 99, porque nós temos 99 percentis. E o N, conforme a equação anterior, continua sendo a quantidade de elementos de uma amostragem. Esse FSM-1 é a frequência acumulada da classe anterior àquela que identificamos ser a que contém a nossa separatriz. E o FI é a frequência absoluta da nossa classe identificada como sendo a da separatriz. Muito bem. Continuando agora, nós vamos ter a seguinte situação. Vamos pegar um exemplo, né, em que precisamos determinar o terceiro quartil, o quartil 3, para um conjunto de dados que vem a ser o teor de oxigênio em miligramas por litro em rios da região norte do Brasil. Esse rol de dados já foi organizado em classes. Então, nós temos aqui 4 classes, podem verificar, né? Organizadinho, intervalo fechado na esquerda, intervalo aberto na direita. Aqui, as frequências absolutas, né? 4 dados na primeira classe, 4 na segunda, 7 na terceira, 1 na quarta, totalizando 16 dados. Aqui nós temos a frequência relativa, né? A frequência relativa aqui, 0,25, portanto, dos dados estão na primeira classe, 0,25 na segunda. Aqui está no formato decimal. Poderia ser também percentual, né? Ou seja, 25%, 25%, 43% e assim por diante. E finalmente nós temos aqui a frequência relativa acumulada. Aqui vai se acumulando
a frequência relativa, totalizando 100. Aqui a frequência relativa totalizando 1 no formato decimal, somente para diferenciar um pouquinho. E essa frequência acumulada, ela vem não na forma percentual, mas é lá da absoluta, né, de dados. Então, 4 dados na primeira classe, acumulando com 4 da segunda, total 8, acumulando com 7 da terceira, total 15, acumulando com 1 da quarta, total 16. Então, aqui as frequências acumuladas, pegando os dados da frequência absoluta, a primeira coluna. E esse aqui é o nosso xi, que vem a ser o ponto médio de cada classe, né? Soma-se os extremos e divide por 2. 0,5 mais 0,8, dividido por 2, 0,65. E assim por diante. Mas então vamos lá. Queremos o terceiro quartil. Então vamos para a solução. Vamos ver como fica no caso de dados agrupados em classes. Primeiramente, como comentamos, precisamos determinar a posição deste terceiro quartil que estamos buscando. Vejam, a equação que foi apresentada anteriormente, nós vamos substituir. O N são os 16 dados. O K é 3, porque é terceiro quartil. Operando 16 vezes 3 divididos por 4, a posição é 12. Ótimo. Então, nós já temos o valor de P. Se a posição é 12, nós não sabemos exatamente qual é o valor da separatriz, porque está dentro do intervalo, de algum intervalo de classes. E qual é o intervalo de classes? Observando a tabela, podemos observar que não seria na segunda classe, porque a segunda classe acumula somente até 8 dados. Não seria na quarta classe, porque a quarta classe acumula o total de dados. Certamente é na terceira classe, porque a terceira classe começa em 8 e termina em 15. Então, nesse intervalo entre 8 e 15 está a posição 12, o 12º dado. Então, ele está na terceira classe. Essa é a classe que contém a nossa separatriz desejada. E aí vamos substituir. O SK é o nosso terceiro quartil. O limite inferior da nossa classe procurada é 1.1. A amplitude da classe H é 0,3. O valor de P é 12, que determinamos. A frequência acumulada da classe anterior à nossa localizada é 8. E a frequência da nossa classe identificada, onde contém a nossa separatriz, é 7. Portanto, operando primeiramente esta fração para depois adicionar com 1.1, nossa resposta vai ser 1,27. Ou seja, nós temos, como é o terceiro quartil, né? Lembram que o terceiro quartil ele está na posição de forma que na sua esquerda está 75% dos dados, na sua direita está 25% dos dados. Portanto, abaixo de 1,27 estão 75% dos rios da região norte que têm oxigênio inferior a esse valor. E 25% dos rios da região norte têm teor de oxigênio superior a 1,27, ou seja, à direita desse valor. Ok? Então, está aqui determinado o terceiro quartil para aquela tabela de dados agrupados em classe relacionado a teor de oxigênio em rios da região norte do Brasil. Então vamos fazer uma pequena prática, um pequeno exercício. Para esse mesmo exemplo, para essa mesma tabela de dados
de teor de oxigênio nos rios da região norte do Brasil, qual seria o sétimo decil? Ou seja, o decil 7? Vamos tocando. Só um minutinho. Deixa eu corrigir aqui o meu microfone. Só um instante. Ok. Beleza. Eu acho que voltou. Ótimo. Então vamos praticar, fazer esse pequeno exercício e no fórum continuamos trocando nossas ideias relacionado então a essas medidas separatrizes e a esse exemplo. Muito obrigado pela atenção de todos, um abraço e até breve.